boa noite a todos. Como vão? Como estamos? Gratidão aos novos membros. Muito obrigado. Tá certo? Como estamos? Como estamos nessa noite de quarta-feira de janeiro de 2022? Como estamos? Boa noite a todos. Laroie Exu, Mojubá, Mojubaré, Mopé, Mopé, o Laroie. Como estão? Todos bem? Hoje eu vou fazer uma live, tá? Falando de um assunto, né? De uma pauta que eu acredito que pouca gente passou, né? Só os mais velhos mesmo, como eu e como os outros mais velhos, né? Vou falar sobre Exus no século passado, ou seja, meados de 90, meados de 80 e até um pouco de 78, né? É um assunto que pouca gente fala, né? Aliás, nunca vi nenhum vídeo como esse por aí até hoje. Se tem, eu desconheço, tá? Vou falar um pouco como eram tratados os Exus naquela época, tá? Como eles eram confirmados, os testes, ponto cantado, ponto riscado, firmeza, testes frequência. Testes frequência, na frequência, né? E o que era necessário para se abrir um terreiro, né? Talvez muita gente não saiba. Em meados de 1980, quando eu comecei a entender o que era Exu, quando eu comecei a ver o que era Exu, o que era a energia de Exu, antigamente, 82, 84, mais ou menos, que eu comecei a entender o que era um Exu, tá? Naquela época, que não é muito distante, não existia a tal da internet, né? Não existia a tal da internet, tinham poucos livros divulgados, né? E muita coisa que se globalizou hoje naquela época não tinha. Exu naquela época, ele pegava a firmeza de no mínimo 1 ano. Exu era testado, Exu era confirmado. Eram vários testes. Eu peguei essa época. Exu ele tinha que dar o nome dele, ele tinha que riscar o ponto dele, explicar o ponto dele e dar um ponto cantado. E começar a fazer trabalhos e ter resultados. Isso naquela época, tá? Se demorava muito para um médium incorporar um Exu. Geralmente eram as entidades da direita, como se diz, né? Naquela época não. A pessoa não saía incorporando Exu. Exu era pé no chão. Exu bebia marafo, em cuias de coco. Exu trabalhava no escuro, na base da luz de vela. Foto? Nem pensar. Vídeo? Nem pensar. Obrigações, confirmações. Naquela época era legal se esquentar mel
deixar o mel incandescente, dendê borbulhando, tapete de caco de vidro, chão de tapete de brasa, feito num caixote de aço, para que a brasa não se espalhasse, e Exu tinha que passar por cima. Ou rolando, ou em pé. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Pegar um ponto, decorar, começar a falar rouco e fingir que você tá com Exu. Antigamente Exu era respeitado. Antigamente Exu, quando se pronunciava o nome de qualquer Exu, Exu Caveira, Exu Calunga, Sete Encruzilhadas, Tranca-Ruas, Tata Caveira, João Caveira, Sete Covas, dentre tantos outros, Tiriri, Morcego, se tinha respeito, se tinha medo ao mesmo tempo. Não é o que é hoje em dia. Antigamente, para uma pessoa permanecer num barracão ou num terreiro, que seja, a entidade dela era testada a ferro e fogo. Como que acabou isso? Eu vou explicar no final do vídeo. Como se confirmava Exu? Se escondia coisas, mandava o Exu ir buscar. Mandava o Exu comer brasa. Dentre tantas outras coisas. Palavra de Exu não fazia curva. Exu não dava show, Exu trabalhava. Isso naquela época. Ponto cantado e ponto riscado. Ele tinha que dar o ponto dele, riscado, cantar o ponto dele e explicar cada figura e cada risco daquele ponto, do porquê e do pra quê. Naquela época, se um médium quisesse abrir um terreiro ou um barracão, ele era testado dos pés à cabeça. Cada entidade naquela época tinha que vir, dar o ponto cantado, dar o ponto riscado. Não era só Exu, não. Naquela época, se o médium não passasse no teste, ele pegava as coisas dele, bem na miudinha, colocava embaixo do braço, não voltava mais. Exu comia vidro. Exu trabalhava sentado em cadeira de prego. Exu trabalhava mastigando vidro. Aí o que aconteceu? Entraram as leis, os direitos humanos. O dito "eu vou te processar por abuso de autoridade". Hoje em dia não. Hoje em dia uma pessoa memoriza um ponto arriscado, e faz o que faz. Exu não tira foto. Exu não dá entrevista. Exu não admite ser filmado. Graças a Lúcifer, que muita gente sabe que eu trabalho,
que eu sou um mestre e trabalho com ocultismo. Eu recebo o mesmo Exu desde os meus 14 anos de idade, que é os seus 7 encruzilhadas. Passou por todos esses testes. Para explicar para vocês como era rígido, como se tinha respeito quando você falava o nome de um Exu, seja ele qual for. Fora que muitos Exus foram esquecidos. Isso é apenas uma live para explicar para os mais novos como era naquela época. Como tinha que ser naquela época. Não eram lugares específicos, eram em todos os lugares que se faziam esses testes. Quem é mais velho vai entender o que eu estou falando. Quem tem 40, 38 para cima, vai entender o que eu estou falando. Hoje em dia, muitos Exus viraram chacota. Se perdeu o respeito. Exu está perdendo a autoridade. Exu é o Senhor dos caminhos. Sem Exu não se faz nada. E para muitos, o Exu de cada um de nós é o início do caminho, no caminho da mão esquerda. Claro, Exu, Mojua, Mojubaré, Mopé, Mopé-O. Tenham uma ótima noite.